O anime conta a história de um garoto que perdeu toda a sua família, sobrevivendo apenas sua irmã, que ainda assim virou um Oni. E agora ele treinava para ficar forte e descobrir um jeito de salvá-la. O nome do anime vai estar passando pra vocês nesse exato momento. O anime começa com Tanjiro se despedindo da sua família para ir vender alguns carvões na cidade. Seus irmãos queriam ir com ele, mas ainda eram muito pequenos para isso. Ele então parte sozinho e no caminho encontra com sua irmã, que se chama Nezuko, e seu irmão mais novo, Rokutan. Ela pede para que ele vá com cuidado e após isso ele segue seu caminho. Ao chegar na cidade, Tanjiro consegue vender todo o seu carvão, mas acabou ficando muito tarde e seu tio pede para que ele dormisse lá, pois era muito perigoso andar à noite. De manhã cedo, Tanjiro vai embora e enquanto caminhava sente um cheiro suspeito e ao chegar em casa se depara com toda a sua família machucada e Nezuko foi a única sobrevivente. Assim ele sai às pressas para tentar salvá-la, mas no caminho ela acaba virando uma espécie de monstro e começa a atacar ele. Nesse momento ele percebe que sua família foi atacada por um Oni e sua irmã acabou se transformando em um deles. De repente ela começa a crescer e ficar mais forte. O prota, sem saber o que fazer para ajudá-la, começa a chorar e pedindo para sua irmã não desistir, fazendo assim ela chorar. E em seguida um caçador de Onis ataca eles, mas Tanjiro consegue desviar. Logo o caçador captura sua irmã e diz que irá fazer seu trabalho. Tanjiro implora para ele não levá-la, e a única coisa que ele consegue é irritar o caçador por sua atitude de fracote. Mas o que ele realmente queria era fazer o prota se enfurecer para que ele pudesse fazer algo que de fato salvaria sua irmã. E então ameaça de matá-la, fazendo o prota partir para o ataque, mas é derrotado facilmente. Logo que ele cai no chão, uma machadinha quase acerta seu adversário. Com isso, o caçador percebe que Tanjiro jogou a pedra e o machado ao mesmo tempo e fica impressionado. Após isso, a garota consegue escapar e vai em direção ao seu irmão. Ele pensa que ela vai atacá-lo, mas na verdade ela queria proteger ele. E então ela ataca o caçador, mas ela é muito fraca pra ele e com apenas um golpe ela desmaia. Assim que o prota acorda, o caçador de Onis fala pra ele ir atrás de um homem que poderia ajudá-lo e diz para ele nunca expor seu irmão ao sol e desaparece em seguida. Assim eles vão em busca desse tal homem. No caminho ele vê um cesto e pergunta para uma pessoa ali por perto se ele podia pegar. Mesmo o cara não querendo dinheiro, ele insiste em pagar. Ao chegar no local onde sua irmã estava escondida, percebe que ela havia cavado um buraco para se esconder do sol. Ele então conserta o cesto para carregá-la, mas era pequeno demais, até que Tanjiro pede para Nezuko diminuir. Assim eles continuam sua jornada. À noite o prota avista um templo e decide parar para descansar um pouco e acaba encontrando com um Oni que o ataca em seguida. Tanjiro consegue acertá-lo, porém ele se recupera facilmente e ataca o prota novamente, deixando em uma situação bem difícil. Enquanto Nezuko lutava contra seus instintos, mas ao ouvir seu irmão corre para ajudar ele. O prota fica impressionado com a força dela, mas fica mais impressionado ao ver que o monstro ainda estava vivo e atacando. Com isso ele luta contra a cabeça do Oni e Nezuko contra o corpo, e ao ver que sua irmã estava apanhando, usa sua força para prendê-lo e vai atrás de Nezuko. Ao avistá-la, pula no Oni e seu irmão segura para ele não cair. Após isso, eles voltam para o local onde o monstro ainda estava vivo para dar um fim nele. Mas o prota é bonzinho demais para fazer isso, até que aparece um homem mascarado e diz que só isso não seria o suficiente, e então Tanjiro tem a ideia de pegar uma pedra para amassá-lo de uma vez por todas. Mas quem disse que ele teve coragem para isso? O Oni só foi derrotado quando o sol apareceu. Logo ele sai correndo para ver se sua irmã estava bem e em seguida vai atrás do homem mascarado que se apresenta como Sakon de Urokodaki. E na verdade, esse cara era quem o prota estava procurando, e por algum motivo ele dá um tapa em Tanjiro que fica sem entender nada. E após isso, ele começa a falar um monte de coisas pra ele e diz que seu primeiro teste é seguir ele com sua irmã nas costas. Sakundi era rápido demais e o coitado do prota já estava com as pernas bambas de tanto correr. Quando chega no local, pensa que o teste tinha acabado, mas na verdade estava apenas começando. Assim eles foram até uma floresta e o cara mascarado fala que ele teria que voltar para casa antes do sol nascer e some em seguida. Tanjiro pensa que seria fácil, mas a floresta estava cheia de armadilha e ele acabou caindo em muitas delas, até que ele se concentra e consegue desviar um pouco melhor. E finalmente ele chega em casa e é aceito pelo seu futuro mestre. Antes deles começarem os treinos, o mascarado fala um pouco sobre os Onis. Ninguém sabe de onde eles vieram, sua principal refeição são humanos, eles se curam num piscar de olhos e podem fazer seus membros crescerem novamente. E alguns deles também podem ter poderes. Depois disso, ele explica como será o treino e fala que se ele passar, poderá ir para a seleção final. E a partir daqui, Tanjiro desceu a montanha todos os dias e estava ficando muito bom nisso, apesar de cada vez mais as armadilhas estarem mais perigosas. Como sua irmã estava dormindo há algum tempo, o prota decidiu escrever tudo em um diário para mostrá-la depois. E todos os dias os treinos continuavam, e ao tentar descer a montanha com sua espada, acaba caindo em todas as armadilhas. E depois disso, ele ainda tinha que movimentar a espada até seus braços quase caírem. No dia seguinte, a única coisa que o prota conseguiu foi cair, pois seu mestre era estupidamente forte. Seu próximo treino foi aprender
aprender as 10 formas de respiração, e cada vez que ele errava era carinho atrás de carinho. E depois de tudo, ele ainda tinha que dar um jeito de se tornar um só com a água. E é óbvio que ele entrou em desespero, né? Até eu. O coitado não teve nem tempo de pensar e foi chutado, mas não desistiu. Depois de 6 meses, sua irmã ainda não tinha acordado e ele continuou com os treinos que estavam ficando cada vez mais difíceis. Um ano se passou e seu treinador fala que o resto só depende dele e pede para que ele o acompanhasse até uma rocha que Tanjiro tinha que cortar. Assim, ele permitiria sua entrada na final. O prota fica pensando se daria para cortar uma rocha dessas com uma espada e fica um pouco desesperado. Urokodaki apenas deixa o local e depois daquilo nunca mais ensinou nada a Tanjiro. Mesmo achando que seria impossível cortar a rocha, o prota resolve tentar e tem 0 sucesso, mas pelo menos a espada continua inteirinha. Depois disso, ele começou a treinar sozinho tudo que ele aprendeu durante 6 longos meses, mas ainda assim não foi suficiente para cortar a pedra. E quando ele estava quase desistindo, um outro cara de máscara aparece e fala para ele parar de choramingar que isso não era coisa de homem, e parte pra cima dele. Logo ele pede para que Tanjiro atacasse e o derruba com muita facilidade. Então ele começa a falar que ele não aprendeu nada e que ele deveria seguir em frente enquanto eles lutavam novamente. E logo o prota é derrotado. Em seguida, uma garotinha chamada Makoma aparece e diz que irá ajudar ele, e então ela aponta seus defeitos, corrige seus movimentos desnecessários e seus vícios. Assim ele descobre que Makoma e Sabito também tinham sido treinados por Urokodaki. Com isso, ela lhe explica algumas coisas e diz que o único jeito de conseguir cortar a rocha é treinar até não aguentar mais. E assim, Tanjiro treinou por mais 6 meses. E então chegou o dia dele lutar contra Sabito novamente, e dessa vez ele consegue vencê-lo. E sem nem perceber, os dois já tinham sumido. E ao pensar que tinha cortado a máscara do seu adversário, na verdade ele cortou a rocha. Em seguida, seu treinador chega e revela que não tinha intenção de mandar ele para a final, pois não queria perder mais ninguém, mas tinha que cumprir com o combinado. Assim ele o parabeniza e pede para que ele voltasse vivo para casa. À noite eles fazem um banquete em comemoração à vitória do prota, e após isso ele lhe dá uma máscara que encantou para protegê-lo. De manhã cedo, Tanjiro parte para seu teste final e pede para que Urokodaki cumprimente Sabito e Makoma por ele. Seu mestre fica se perguntando como ele sabe desses dois, já que eles não viviam mais ali. Ao chegar no local, percebe que havia bastante gente, e logo 2 garotas começam a dar as instruções, e a condição para eles passar no teste era sobreviver por 7 dias sem ser devorado por um Oni. Tanjiro só pensava em como iria fazer para sobreviver e vai na direção que o sol aparece primeiro, até que ele sente o cheiro de um Oni se aproximando e consegue desviar. Em seguida, um outro aparece e o prota usa sua espada para se defender. Enquanto os dois mundos brigavam para ver quem ficaria com a presa, Tanjiro pensa no que fazer para derrotá-los. E então, os dois o atacam juntos. Com isso, o prota se concentra e usa a técnica da respiração e os derrota com apenas um golpe. De repente, ele sente um cheiro ruim e vê uma coisa gigante atrás de 2 garotos, e um deles foi devorado pelo monstro. Assim que ele o devora, estica seus braços e captura o outro também. Com isso, Tanjiro entra em ação e salva o garoto. Ao ver a máscara do prota, o Oni percebe que ele foi treinado por Urokodaki, e diz que foi ele quem o capturou, e fala também que já devorou 13 discípulos que foram treinados por Urokodaki, e que o prota seria o próximo, descobrindo assim que Sabito e Makoma tinham sido devorados por ele. Com isso, Tanjiro começa a atacar sem pensar e o monstro consegue acertar ele. Achando que já tinha vencido o prota, vai em direção para pegá-lo, mas ele se esquiva e parte para o ataque novamente, e dessa vez ele usa sua concentração total, vai com tudo e derrota o monstro. Qual será o próximo desafio do prota? Se você gostou desse anime, dê seu like e não esquece de comentar. Foi um prazer ter você comigo até aqui. Um beijão e até o próximo!